Zhang recebeu um presente do Deus do Tempo. Agora seu dia passa a ter 48 horas e depois das 24 horas o tempo congela para todos. Assim Eng ganha 24 horas extras para fazer o que quiser, mas o Deus do Tempo tem um pedido em troca. A história começa com nosso protagonista Zhang. Ele é um estudante comum e vivia tranquilamente no dormitório da faculdade, mas um dia o inspetor verificou seu armário e encontrou revista que não deveria ser encontrada. Ele não entendeu como tal coisa poderia acontecer. O protagonista só observou a situação em silêncio e parecia não ligar para as revistas. O inspetor disse que todos sabiam que ele não namorava e aparentemente dedicava todo o seu tempo ao estudo de pesquisas. Então lembra que tinha ouvido falar que os pais de Eng eram professores no exterior e estavam realizando pesquisas sobre religiões. Nesse momento ele pergunta por que o protagonista seguiu um caminho tão errado. O homem começa a falar sobre como essa universidade era um ambiente sagrado e ele não toleraria coisas tão nojentas. Era inaceitável para ele como gerente do dormitório e por isso decidiu confiscar tudo. O inspetor acrescenta que vai denunciar isso aos superiores para garantir que Eng receba uma ação disciplinar. O protagonista estava concordando com o inspetor Liu até agora, mas mudou de opinião quando ouvir sobre receber uma ação disciplinar. Então ele imediatamente pediu que o homem esperasse um momento enquanto ele ligava para confirmar algo. Eng ligou para um cara chamado Jian mesmo não querendo. Jian atendeu e ficou surpreso ao receber uma ligação dele. O protagonista logo questionou se aquelas coisas que tá em seu armário pertencem a Jian. O cara lembra que havia esquecido de buscar e explicou que havia colocado lá porque sua mãe entrou no dormitório. O protagonista não entendeu como o colega de quarto conseguiu abrir seu armário sem a chave. Jian respondeu que viu na internet que você pode enfiar chiclete no buraco da fechadura para destrancá-la. Então ele tentou o método e funcionou. Eng não podia acreditar nisso. Ele rapidamente contou que o inspetor verificou o dormitório deles hoje e chegou até ele. Então deixa claro que não vai assumir a culpa por Jian e diz que é ele quem receberá uma ação disciplinar. O amigo pediu ajuda ao protagonista para cobri-lo só dessa vez pois ele já tinha recebido uma ação disciplinar. Em seguida sugere retribuir com um encontro no dia seguinte com várias garotas atraentes. Depois da ligação ser encerrada o inspetor perguntou se havia mais alguma coisa para explicar, mas o protagonista recusou e pensou que agora tinha uma oportunidade perfeita para se divertir. Ele acha que é muito diferente dos outros jovens, talvez fosse por influência dos pais já que desde a infância Eng sempre se interessou por mitos e lendas. Um tempo depois Eng chega a uma biblioteca. Ele usou 4 dados para escolher uma seção e um livro, mas quando finalmente encontrou o livro uma garota também o pegou. Eng sem pensar 2 vezes ofereceu o livro a ela. Mas a garota parecia assustada e rapidamente fugiu. O protagonista parecia não se importar se as pessoas tinham medo de sua aparência ou não. Ele olha para o relógio e diz que tudo o que importa é conseguir algumas horas por dia de distração, desfrutando de um pouco de paz e solidão. Nesse momento Eng notou Jian sentado debaixo de sua mesa comendo batatas fritas, o que não era permitido na biblioteca. O protagonista então perguntou quando o cara havia chegado e por que ele estava comendo batatas fritas. Jian explicou que estava esperando por Eng porque ele não havia respondido às suas mensagens. Nosso garoto ainda não havia decidido se ia sair com as garotas que Jian ofereceu por acobertar ele. Na verdade Eng reclamou da persistência de Jian e perguntou como o cara sabia que ele estaria na biblioteca. Jian respondeu que como colegas de quarto ele conhecia bem os hábitos do seu parceiro. Eng pensou inicialmente que Jian tinha vindo perguntar sobre o tal encontro, mas o colega esclareceu que não era o caso. Então apontou que Eng tinha tudo e era muito inteligente, mas por algum motivo ele ainda estava solteiro. Jian sugeriu que ele deveria sair um pouco de casa. Depois disso o colega contou que gostava de uma garota que estava indo para uma festa e pediu ao prota para ser seu braço direito. Jian continuou comendo as batatas e avisou para Eng estar pronto às 11h30 no portão dos fundos da escola. O protagonista não estava satisfeito mas concordou. Depois de algum tempo a noite chegou. Eng estava lendo um livro quando Jian chegou. O amigo com as mãos trêmulas ofereceu um pedaço de chiclete dizendo que era para Eng não ficar nervoso. Nosso garoto garantiu que não estava nervoso e questionou por que as mãos de Jian estavam tremendo. O amigo pediu que ele parasse de fazer perguntas e entrar logo na festa. Então eles entraram no local e alguém comentou que Jian estava atrasado. O cara apontou para uma garota e pediu sua opinião sobre ela.
O protagonista se perguntou por que Jian estava perguntando isso se a garota não era para ele. De repente Jian então se aproximou da garota para se desculpar pelo atraso. De repente ele disse que não estava se sentindo bem e provavelmente foi por ter comido algumas batatas fritas vencidas. Então ele pediu licença para ir ao banheiro antes que seu estômago pudesse explodir. Jian rapidamente correu deixando o protagonista sozinho. Nosso garoto não tinha nada para fazer e se sentou para ler seu livro. Logo a garota se aproximou e perguntou se ele era colega de quarto de Jian. Ela também perguntou se ele visitou a biblioteca e acrescentou que também gostava de ler, por isso viu na biblioteca. Eng começou a se perguntar sobre as intenções da menina e se ela poderia estar interessada nele. A garota se aproximou e ele decidiu que era melhor não se envolver, então bebeu um pouco de álcool para ver se ela ficava longe. Eng acabou bebendo demais e tentou sair da festa. A garota agarrou sua mão oferecendo ajuda, mas quando o personagem principal tentou se mover ele escorregou fazendo com que a garota caísse sobre ele. Naquele momento Jian chegou e Eng temeu que o cara o odiasse. Nosso garoto pensou que era exatamente por isso que não gostava de viver. De repente depois dessas palavras uma luz o consumiu e ele fechou os olhos. Quando abriu viu que tudo havia parado no lugar. O protagonista tentou mover Jian e o cara estava imóvel. Assim como todo mundo, Eng tentou dar um tapa em Jian e isso só lhe causou dor. Tudo ao seu redor estava em preto e branco, exceto por um homem que parecia estar congelado no meio do movimento segurando um telefone. O protagonista perguntou ao homem quem ele era e verificando o telefone notou que a câmera estava configurada para o modo selfie. O homem gritou alto se assustando com Eng. Em seguida tirou uma selfie e elogiou a reação do prota. Nosso garoto não entendeu nada e perguntou sobre a identidade do homem. O homem revelou que ele era o deus do tempo. Seu nome era Cronos. Em seguida pediu a ele que olhasse para o relógio. Eng se perguntou se estava vivendo horas adicionais. Cronos confirmou que o protagonista atualmente tinha 48 horas extras. O herói ficou chocado e questionou por que um estranho estava lhe dando tanto tempo. De repente Cronos mostrou uma foto de si mesmo com os pais de Eng e explicou que ele era um velho conhecido que havia sido enviado pelos seus pais para cuidar dele. Cronos decidiu explicar, mas Eng simplesmente abriu a porta dizendo que ia ver como era o mundo quando o tempo para. Cronos ficou surpreso com a facilidade com que ele aceitou a situação. Ao sair nosso garoto viu que tudo e todos estavam congelados. Ele se lembrou de ter pensado em tais possibilidades quando criança e ficou surpreso por isso ter se tornado realidade. Cronos se divertiu muito explorando o mundo juntos e eles andaram de bicicleta um ao lado do outro. O deus do tempo usou seus poderes e fez batatas fritas voarem para a boca de Eng. Depois de se divertirem eles embarcaram em um ônibus. Cronos revelou que haveria uma nova surpresa no dia seguinte. O protagonista questiona sobre o que era e o homem diz que estava ficando tarde. Então sugeriu que eles discutissem isso no dia seguinte. Eng perguntou por que o cara estava tentando fazer ele adivinhar. Cronos diz para encontrá-lo no campo desportivo da sua escola amanhã. O homem se preparou para partir e Eng agradeceu. Então Cronos desapareceu deixando o relógio retomar seu estado normal e o tempo para continuar. O protagonista ficou atordoado percebendo que tudo havia voltado e notou que o condutor do ônibus estava com raiva dele. Eng se desculpou pelo inconveniente. Depois de algum tempo nosso garoto voltou para o dormitório e pensou que teria que passar a noite sozinho, mas estava ansioso para relaxar, então ele trancou o quarto e se deitou imaginando se Cronos tinha algo emocionante planejado para ele no dia seguinte. Enquanto isso em um prédio abandonado, Cronos estava acordado e mordeu o dedo permitindo que algumas gotas de líquido vermelho caíssem. Esta ação revelou um monstro escondido que estava à espreita. O monstro tentou capturar Cronos, mas ele habilmente se esquivou dizendo que não era fraco e o monstro não seria capaz de pegá-lo facilmente. Cronos assegurou que o monstro não deveria se preocupar pois a próxima presa seria significativamente diferente e mais satisfatória. No dia seguinte vemos Eng sonhando que estava trancado em um quarto com alguém batendo na porta, insistindo que ele saísse ou ficasse preso no quarto para sempre. A porta se abriu lentamente e a voz de um monstro o convidou para brincar. Eng acordou assustado percebendo que era cedo. Ele decidiu sair da cama e ir ao encontro de Cronos. De repente o protagonista notou algo colocado em seu quarto e se perguntou de onde tinha vindo. Nesse momento Jian apareceu por trás dizendo que essa comida era para Eng. Nosso garoto viu a marca de um tapa em Jian e lembrou o que tinha acontecido. O amigo tentou acalmá-lo mencionando que eles haviam bebido muito e o protagonista poderia estar com fome. Eng exigiu saber o que estava acontecendo.
Jian explicou que queria fazer as pazes e pediu que se juntasse a ele. O protagonista pensou que Jian estava tentando pedir alguma coisa. O amigo contou que ontem à noite aquela garota estava um pouco infeliz e hoje ele queria se redimir, então gostaria de pedir ao prota que fosse com ele. Eng não entendeu por que ele tinha que ir. Jian disse que a garota estava deixando o país no dia seguinte e pediu que ele viesse. O protagonista repetiu que não tinha interesse nisso. O amigo chamou de sem coração. Nesse momento Eng percebeu que seu livro estava faltando e perguntou onde estava. Jian mostrou o livro e disse que só o devolveria se concordasse em ir com ele. Depois de algum tempo Eng concordou em ir por apenas meia hora. O amigo agradeceu e pediu que nosso garoto comesse a comida que havia sido deixada, mas Eng disse que iria comê-lo depois de voltar. Assim que o herói agarrou a maçaneta da porta ele descobriu que um chiclete havia sido cravado nela. Nesse momento Jian admitiu que havia esquecido de trazer as chaves. O protagonista o repreendeu por ser tão problemático. Primeiro Jian escondeu aqueles itens no seu armário na esperança de evitar ações disciplinares. Depois pediu para ser seu braço direito antes de correr para o banheiro. Então o protagonista questionou se Jian sabia como bater. O amigo respondeu que havia batido várias vezes, mas o barulho alto perturbou os vizinhos e Eng não acordou. Depois de recuperar seu livro, Eng chegou onde Cronos estava esperando por ele. Cronos observou que nosso garoto se atrasou e disse que parece que ele não é qualificado o suficiente. O prota logo perguntou o que estava acontecendo e disse que estava pronto para prosseguir com seus planos. Cronos disse a Eng para pisar na caixa de papel à sua frente e garantiu que ficaria surpreso. O herói se preparou para pisar e Cronos pediu para ele se apressar. Eng sentiu uma dor aguda no pé enquanto pressionava e descobriu um prego de ferro na caixa. Ele questionou se era uma brincadeira, mas Cronos disse que ele ainda seria capaz de andar apesar da lesão. O protagonista ficou irritado e ameaçou chutar Cronos, mas o cara apenas respondeu que estava aliviado. O herói não entendeu. De repente um monstro atacou o chão onde Eng estava. Nosso garoto saltou para evitar o monstro e perguntou o que era. Cronos perguntou se Eng não queria a emoção que faltava na realidade, sugerindo que esse era o tipo de emoção que ele esteve procurando. Então disse a Eng para sobreviver ao encontro. Logo o monstro começou a persegui-lo. Enquanto Eng corria ele viu um homem ao telefone e gritou para ele chamar a polícia. O monstro atacou fazendo com que o tempo congelasse e todos flutuassem no ar. Cronos aproveitou a oportunidade para tirar uma foto e comentou sobre sua expressão angustiada. Eng avisou que se ele não escapasse arrastaria Cronos para a situação também, mas o cara revelou que Eng era o único alvo e continuou gravando ele. Nosso garoto estava lutando para acreditar nas alegações de Cronos de que ele estava lá para cuidar dele em nome de seus pais. O cara assegurou que eles eram velhos conhecidos e que ele administraria a situação. Em seguida explicou que o monstro era conhecido como a realidade. De repente o protagonista chutou Cronos e pegou a moto determinado a deixar a área. Cronos comentou sobre o quão interessante era a situação. O monstro continuou a perseguir implacavelmente. Nosso garoto avistou um prédio e correu para dentro. Mesmo trancando a porta com correntes, o monstro atacou. Nesse momento Eng lembrou do sonho onde ele estava preso em uma sala, mas ele sacudiu os pensamentos e notou que o monstro parecia estar desaparecendo. Eng concluiu que o monstro foi impedido de entrar na biblioteca. Agora ele precisaria ficar parado por 24 horas esperando que alguém viesse resgatá-lo. Nesse momento Cronos chegou ao local e viu que a moto havia sido quebrada em 2 pedaços. Ele se perguntou se o herói estava escondido na biblioteca e considerou que ele poderia ter entrado. O homem sabia que o monstro seria capaz de engolir qualquer coisa, mesmo que fosse um prédio inteiro. Enquanto Eng caminhava pelo prédio, tentáculos estranhos emergiram de repente do telhado. Os tentáculos liberaram um líquido corrosivo que começou a derreter o chão. O protagonista assistiu horrorizado enquanto os tentáculos se espalhavam ainda mais para dentro do prédio. Do lado de fora Cronos observou curioso sobre quanto tempo duraria o ataque do monstro. Eng correu para a porta e viu que ela estava bloqueada. Ele tentou desesperadamente abrir a saída de emergência e ela não se mexeu. Então Eng usou um cilindro próximo para quebrar a porta, mas apesar de várias tentativas ela permaneceu fechada. Os tentáculos se aproximaram e o protagonista ficou em pânico. Ele derrubou uma estante para criar uma barricada, mas os tentáculos continuaram a avançar. Eng formulou um plano ao perceber que mais objetos retardavam o processo. Cronos, assistindo de fora, refletiu sobre como a vitória nos jogos trouxe emoção. Ele se perguntou como Eng estava se saindo e observou que se o protagonista não sobrevivesse seria uma pena. Cronos estava determinado a não deixá-lo tão facilmente.
Enquanto isso, o protagonista continuou sua fuga, seu estômago rosnou de fome e ele verificou seus suprimentos. Foi então que percebeu que estava sem comida há 40 horas, apenas com o chiclete que Jian lhe deu. Ele temia que pudesse ser consumido pelo monstro ou não resistir à fome. Nesse momento, Eng começou a lembrar de seu passado, onde havia sido intimidado por outros alunos. De repente, seu telefone fez um som e ele se perguntou se o congelamento do tempo havia terminado. Verificando seu telefone, ele viu que a bateria estava fraca e encontrou uma mensagem de Jian mencionando que a garota na verdade gostava de Eng e queria falar com ele antes de ir embora para outro país. Nesse momento, o protagonista pensou em tudo que Jian havia feito para marcar o encontro. Ele também se lembrou de momentos de seu passado em que estava sozinho em seu quarto sentindo-se isolado e ridicularizado pelos outros. Na infância, o protagonista costumava se esconder. Um dia alguém bateu na porta. Eng ficou assustado e hesitou, mas acabou respondendo que estava com medo. A voz do lado de fora pediu emprestado um livro de romance. Então, quando o protagonista abriu a porta, ele descobriu que era Jian, que era de uma classe vizinha e tinha vindo visitá-lo pela primeira vez. Jian sugeriu que eles fossem para outro lugar e encorajou Eng a não ficar em seu quarto o tempo todo. Nosso garoto chorou dominado pela emoção e expressou seu desejo de sair e dar um passeio. De volta à atualidade, o protagonista pegou o chiclete lembrando do conselho de Jian sobre usá-la para destrancar portas. Determinado a deixar sua situação atual, ele decidiu escapar e sair. Eng empurrou as estantes para o lado e correu sobre elas deixando seu livro para trás. Ele sentiu uma onda de coragem ao se aproximar da porta. Do lado de fora, Cronos já estava ficando impaciente à medida que o tempo se arrastava. Ele gritou questionando se Eng o ouvia e se estava vivo. De repente, nosso garoto apareceu por trás com um cilindro e seu objetivo era atacar Cronos, acreditando que derrotar o invocador poderia ajudá-lo a escapar. No entanto, sua tentativa foi inútil e ele caiu. Cronos observou isso e percebeu que Eng estava realmente buscando o fim de seu tormento. Apesar do caos, Cronos reconheceu os esforços do prota e declarou que ele havia passado no teste. Ele se aproximou e de repente o monstro apareceu atrás dele. Percebendo que a criatura agora era irrelevante, Cronos a reduziu a cinzas com um aceno de mão. Eng ficou surpreso com a súbita demonstração de poder. Cronos explicou que o monstro fazia parte de um teste para sucessores, então não precisa se preocupar muito com isso. O protagonista ficou confuso e pediu uma explicação mais clara. O homem contou que os humanos muitas vezes se concentravam apenas em seus próprios benefícios e se envolviam em conflitos com outras raças para obter o controle sobre o mundo. A luta e a civilização contínuas foram consideradas muito primitivas, então um novo método foi desenvolvido para determinar vencedores e perdedores por meio de jogos. Sucessores como Eng participariam desses jogos. O protagonista questionou se Cronos o havia escolhido como sucessor, especialmente depois de quase eliminá-lo. Cronos reconheceu a preocupação com a segurança e admitiu que se tornar um sucessor envolvia riscos, incluindo perigos fatais. Ele contou que os sucessores anteriores haviam sido eliminados nas mãos de monstros. Mas acabou que Eng era muito mais forte e buscava emoção na realidade. Por isso ele foi adequado para o papel. Então Cronos confirmou que Eng se tornaria seu sucessor. O homem continuou dizendo que como sucessor ele receberia recompensas substanciais e experimentaria muitos jogos mais emocionantes em comparação com o daquele dia. O protagonista concordou e em um momento de camaradagem deu um soco em Cronos de brincadeira. O cara perguntou por que Eng havia feito isso e questionou se ele estava rejeitando o papel de sucessor. Nosso garoto respondeu que era apenas uma saudação para marcar a nova parceria. Ele garantiu a Cronos para não se preocupar e depois saiu pois tinha outros assuntos para resolver. Um tempo depois Eng se aproximou da cafeteria e já tinha trocado de roupa. Ele notou que era meia-noite e se perguntou se a garota já tinha vindo. Apesar de saber que precisava estar lá, ele decidiu tomar um banho rápido antes. Então achou que isso fez a garota ir embora. Mas ela logo chegou e eles entraram juntos na cafeteria. Ela expressou o quanto estava satisfeita em vê-lo novamente e Eng sentiu uma onda de felicidade. Após a conversa, o protagonista agradeceu e se preparou para sair. Sem que ele soubesse, Jian estava sentado por perto observando a cena de um local escondido. A cena muda para Eng sendo levado a um local por um homem que antes de sair disse a ele que não estava lá para tratá-lo com bebidas, mas precisava que Eng participasse do jogo. Então desejou boa sorte ao herói. O protagonista suspeitou que o homem tinha intenções duvidosas e decidiu que era inútil insistir nisso. Então ele entrou no local e se viu em uma área de imagem 3D projetada para ocultar as identidades dos participantes. Eng se aproximou de uma mulher e expressou seu desejo de entrar no jogo.
A mulher o parabenizou afirmando que ele estaria participando do maior jogo da história, um que mudaria sua vida. O protagonista perguntou sobre a natureza do jogo e ela sugeriu que ele experimentasse para entender. Em seguida perguntou se ele estava pronto e entregou uma bebida pedindo que ele consumisse. O protagonista bebeu e sentiu uma sensação estranha. No momento seguinte ele logo perdeu a consciência. A mulher disse a ele para aproveitar o jogo. Aang abriu os olhos e se viu numa praia em uma ilha misteriosa. Ele se perguntou como tinha acabado em uma ilha tão enigmática e se Cronos o havia envolvido em algum tipo de jogo. Nosso garoto ficou furioso e resolvido buscar revanche assim que voltasse. Ele sentiu muita fome e depois de caminhar uma curta distância avistou vários caranguejos em pratos especiais. Aang conseguiu pegar um e ao comê-lo percebeu que o caranguejo ainda estava cru. Então ele decidiu fazer uma fogueira e logo descobriu que todos os seus pequenos itens estavam faltando. Nosso garoto se perguntou se teria que confiar nos métodos tradicionais. Ele juntou um pouco de madeira seca e usou um pedaço de madeira para tentar criar um fogo com outro pedaço de madeira, uma técnica que ele tinha lido em livros. Após vários minutos de esforço ele machucou a mão e então decidiu modificar sua abordagem amarrando um pedaço de madeira a uma corda, criando uma ferramenta semelhante a um arco para gerar atrito. Depois de trabalhar nisso por uma hora ele finalmente viu um pouco de fumaça. O protagonista cuidadosamente colocou as brasas em um pouco de grama seca. Quando a grama começou a queimar ele sentiu uma onda de felicidade. Mas de repente o tempo mudou drasticamente, nuvens escuras se acumularam. Chuva começou a cair com relâmpagos e nosso garoto tentou proteger o fogo frágil. Ele correu em busca de abrigo e encontrou uma caverna. Aang também notou que o fogo que ele havia conseguido iniciar ainda estava queimando na grama seca. Dentro da caverna ele encontrou um grupo de morcegos. Nosso garoto se sentiu desanimado e refletiu sobre como havia passado um dia inteiro acendendo fogo, apenas para enfrentar tal infortúnio. No dia seguinte a chuva cessou, mas Aang permaneceu faminto e não tinha nada para comer, então ele descobriu que o marisco que havia pescado era carnudo, mas desagradavelmente suspeito e fedorento. De repente o protagonista ouviu gritos e viu alguns homens flutuando perto da praia. Ele se perguntou se eles eram NPCs do jogo, mas decidiu que ia ajudá-los. Aang tirou a camisa e foi ajudar um dos homens cuja resistência estava criticamente baixa. O homem pediu água e o protagonista ofereceu água de cocô. O cara bebeu com moderação antes de devolver o restante para Aang. Nosso garoto pergunta por que ele não tinha bebido mais. O cara explicou que beber muita água de cocô poderia causar diarreia, então ele preferiu evitar o risco. O protagonista ficou surpreso com essa informação. O homem então indicou que eles precisariam de um fogo para purificar a água e cozinhar alimentos. Aang mencionou que havia comido e bebido 3 cocos naquela manhã e seu estômago estava doendo. Eles passaram mais 2 dias lá e no terceiro dia a madeira secou o suficiente para pegar fogo. À tarde Aang ainda estava lutando com dores de estômago, mas permaneceu determinado. À medida que a noite se aproximava ele só precisava girar o bastão um pouco mais pois um pouco de fumaça já estava se formando. Ao cair da noite as faíscas finalmente apareceram e o homem encorajou Aang a continuar e transferir as faíscas. Apesar de sua forte dor de estômago o protagonista persistiu, mas a ferramenta quebrou. O cara o aconselhou a manter a calma e não entrar em pânico. Aang pediu que ficasse quieto e expressou o desejo de ficar sozinho por um tempo. Quando ficou sozinho o protagonista se sentiu mais relaxado e começou a se sentir melhor. Ele sentou na praia preocupado que o cara pudesse ficar chateado com ele. Aang achou que se continuasse assim ele não duraria muito. Enquanto isso o companheiro ouviu o som de bestas rugindo e notou que Aang havia desaparecido há um bom tempo, então decidiu procurar pelo herói e o encontrou trabalhando silenciosamente no fogo, usando o mesmo método e finalmente conseguiu fazê-lo funcionar. O cara se aproximou elogiando e dizendo que estresse era uma forma de sobrevivência. Aang admitiu que estava muito impaciente. Depois os dois se sentaram juntos cozinhando os caranguejos. O protagonista expressou sua surpresa por poder comer comida cozida, algo que ele não pensava ser possível naquele momento. Um painel de tela apareceu na frente de Aang exibindo sua conquista de acender o fogo. De repente ele notou que o amigo tinha uma lesão no braço e perguntou sobre. Ed respondeu que seu braço sofreu um ferimento grave devido ao naufrágio e a um risco de infecção. O protagonista se ofereceu para ajudar e mencionei. A Ed mencionou que tinha ouvido falar que existe uma erva medicinal que pode desinfetar e curar feridas. Talvez possa ajudar a salvar sua vida. O protagonista lembrou como Ed o ajudou e ficou determinado a ajudá-lo.
Nosso garoto procurou a erva de que precisava, mas não teve sucesso e a condição de Ed continuou a piorar. Apesar disso, o protagonista conseguiu pegar um peixe com uma lança enquanto estava na água perto da praia. Ele correu animado para mostrar a Ed e mencionou que já havia comido um, deixando o outro para ele. Ed gostou do peixe e Anne expressou sua gratidão dizendo que as técnicas de sobrevivência que aprendeu com ele foram cruciais para sua sobrevivência na ilha deserta. Ed o encorajou a não apenas sobreviver, mas a tentar conquistar a ilha e explorar outros lugares. Anne pediu desculpas reconhecendo que Ed o ajudou muito e ele ainda não havia encontrado a erva necessária. Ed respondeu que estava tudo bem e confessou que sabia que o protagonista lhe entregou o único peixe que conseguiu encontrar. Anne ficou chocado. Ed explicou que a falta de cheiro de peixe em Anne o denunciava. O protagonista se sentiu envergonhado com isso. Depois de algum tempo, Anne estava conversando com Ed e perguntou para onde ele iria depois de deixar a ilha, mas Ed não respondeu. O protagonista pressionou por uma resposta e então percebeu que Ed havia falecido. Nosso garoto começou a chorar desesperado e logo recebeu uma notificação dizendo que mais 480 dias foram adicionados. Andy estava apavorado com a ideia de não aguentar e não conseguir escapar. Ele se sentiu sobrecarregado com a situação. De repente Andy virou o rosto e viu Ed flutuando com uma aura brilhante. O cara falou sobre como algumas pessoas falecem na ilha enquanto outras tiveram sucesso. Então ele lembrou Andy de não esquecer seu conselho anterior. O protagonista perguntou se Ed estava encorajando ele a conquistar a ilha. Ed afirmou isso. No dia seguinte Andy enterrou Ed e jurou não decepcioná-lo. Ele resolveu conquistar a ilha e honrar a memória do seu amigo. Depois disso, o protagonista tentou pegar alguns pássaros para variar em sua dieta, mas não conseguiu. Ele achava que comer peixe todos os dias se tornaria monótono, então queria algo diferente, mas não tinha opção e voltou a pescar. Mas quando chegou viu mais pessoas aparecendo na praia. Andy os resgatou assim como fez com a edição. Dias depois o protagonista acordar cedo e cumprimentou um menino que estava construindo uma pequena casa. Andy admirou a vida pacífica e se perguntou se seu novo companheiro poderia acabar como Ed. Nosso garoto decidiu não pensar nisso e informou que estava indo caçar equipado com um arco e flechas. Ele viu alguns pássaros e conseguiu acertar um. Minutos depois levou o pássaro para o novo companheiro. O cara estava segurando uma lança e Andy não entendia o porquê, mas logo notou uma cobra vermelha gigante atacando as galinhas. Ele tentou atirar na cobra com seu arco e flechas, mas o menino o impediu explicando que as flechas não teriam efeito sobre a cobra. Enquanto isso a cobra avançava em direção a eles. Andy perguntou se estava tudo bem. O menino de repente começou a correr e disse ao prota para seguir o exemplo. Ambos correram para dentro da casa e fecharam a porta atrás deles. Andy estava chateado por perder as galinhas que eles estavam criando. O menino mencionou que eles precisavam se livrar daquela coisa e o protagonista concordou em assumir a tarefa de eliminar a cobra. Depois de algum tempo ambos cavaram um grande buraco e descansaram depois. O menino explicou que isso fazia parte de seu plano para caçar a cobra. O protagonista expressou sua confiança no plano e eles discutiram como atrair a cobra para a armadilha. 5 dias depois Anne esperou pela cobra imaginando se o menino havia conseguido capturar algum animal selvagem nesse meio tempo. Ele ouviu um barulho alto e pensou que a cobra poderia ter caído na armadilha. Então correu para investigar. Anne ficou chocado ao descobrir que o menino havia sido capturado pela cobra. O companheiro explicou que tinha vindo verificar a armadilha e não previu que a cobra estava à espreita. A cauda da cobra se enrolou em torno do menino causando grande dor. Então ele pediu para o protagonista escapar, mas Andy se recusou a fugir e lembrou de quando perdeu Ed. Então nosso garoto ficou determinado e atacou a cobra com uma lança. Ele conseguiu libertar o menino e desafiou a cobra a lutar contra ele. A cobra perseguiu Andy agressivamente. O menino observou e ficou confuso com suas ações. Nesse momento o protagonista levou a cobra em direção à armadilha e quando ela se preparava para morder a armadilha foi acionada, fazendo com que a cobra caísse no buraco. Com sucesso, Andy saiu do buraco e verificou o menino. Logo descobriu que ele não estava respirando e infelizmente tinha falecido. Depois disso o protagonista enterrou o menino ao lado de Ed. Ele refletiu que era o 20º dia na ilha ao lado daquele novo amigo e percebeu que os falecimentos pareciam seguir um ciclo de 20 dias. Andy se perguntou se teria que suportar eventos tão infelizes e concluiu repetidamente que a terceira pessoa que ele tentou salvar teria apenas 20 dias de vida. Então decidiu não salvar qualquer outra pessoa por enquanto e se concentrou na prática de tiro. Enquanto praticava, Andy se sentiu solitário e decidiu construir uma jangada. Então, quando se aventurou no oceano perto da praia, ele encontrou um homem de novo.
O homem parecia surpreso ao ver Aang e pediu ajuda. O homem recusou a oferta de água de cocô e em vez disso pediu para subir na jangada. Mas o protagonista recusou e voltou para a ilha decidindo que só ajudaria alguém novamente depois de 200 dias. Depois disso Aang foi caçar veados e ao se aproximar avistou a erva que Ed havia mencionado. Ele percebeu que se tivesse procurado melhor Ed poderia ter sobrevivido. O fim de Ed pesava em sua mente e ele entendeu que qualquer erro poderia deixá-lo isolado. De repente Aang ouviu algo e subiu em uma árvore. Ele viu um leopardo se aproximando do cervo e pulou da árvore com sua lança eliminando o leopardo com sucesso. No dia 321 o protagonista encontrou um menino chamado Bali e o salvou. Bali perguntou sobre seu nome. O protagonista imediatamente pediu sua ajuda para ficar a salvo do leopardo. Eles decidiram trabalhar juntos e prometeram garantir a sobrevivência um do outro, mas Aang percebeu a angústia de Bali e sugeriu que poderia ser devido à fome, então lhe ofereceu um pouco de frango. Bali comeu e expressou sua gratidão. O protagonista estava lembrando de como Ed, seu outro amigo, faleceu, então ele decidiu vigiar Bali de perto pelos próximos 20 dias para evitar qualquer perigo. Bali pensou que Aang parecia uma boa pessoa, embora ele achasse estranho o comportamento do herói. Na manhã seguinte, enquanto Bali estava cortando árvores, ele sentiu alguém atrás dele e se virou. Então viu o protagonista observando. Não importa o que Bali fizesse, Aang parecia estar sempre de olho. Quando o cara foi se refrescar, o protagonista também estava lá atento. Bali começou a suspeitar que Aang poderia ter intenções românticas. Naquela noite Bali decidiu ir embora. Quando Aang acordou e percebeu que Bali não estava lá, ele percebeu que 20 dias se passaram desde que conheceu Bali. O protagonista estava determinado a não perder outra pessoa e partiu em busca de Bali. Enquanto isso Bali andava pela floresta quando encontrou um leopardo e ficou aterrorizado. Do outro lado Aang exausto de sua busca, mas logo ouviu a voz de Bali pedindo ajuda e correu em direção ao som. No momento em que o leopardo estava prestes a atacar, Aang chegou e atirou no leopardo com uma flecha. Então perguntou se Bali estava bem e explicou que estava tentando protegê-lo desde o início. Bali percebeu que na verdade o protagonista estava apenas tentando mantê-lo seguro. Então expressou sua gratidão dizendo que faria o que fosse preciso para recompensá-lo, mas Aang respondeu que era hetero e pediu que não interpretasse mal suas intenções. Bali riu e garantiu que estava apenas brincando. O protagonista sugeriu que eles voltassem para casa e Bali o tratou como uma pessoa confiável. Então ele pediu que Aang esperasse por ele, mas nosso garoto respondeu para não se aproximar tanto. Depois de voltar para casa, o herói instruiu Bali a descansar enquanto ele ia fazer um churrasco com alguns peixes para repor seus nutrientes. Minutos depois Aang já havia preparado peixes para o churrasco. Ele começou o processo e depois de um tempo uma tela apareceu notificando que ele havia subido de nível. O protagonista pensou sobre a melhor forma de usar os pontos e decidiu deixar isso de lado por enquanto e explorar a floresta próxima. Bali foi curado e se sentiu animado. Ele e o protagonista chegaram a uma área tribal com inúmeras casas e sinais de atividade humana. Aang se perguntou se alguém ainda estava por perto, mas notou que o lugar estava coberto de poeira, indicando que estava deserto há muito tempo. Ele também encontrou alguns trajes, mas optou por não mencioná-los. Bali examinou a área e alertou para serem cautelosos com animais perigosos. De repente a pata de um leopardo pousou em Bali e o assustou. Bali insistiu que eles deviam correr, mas o protagonista calmamente removeu a cabeça do leopardo revelando que ele estava usando a pele de leopardo que havia encontrado anteriormente. Bali ficou surpreso com o comportamento calmo e o inesperado senso de diversão nesse lugar. Depois disso Bali disse que também ia pregar uma peça nele. Aang respondeu que ele não devia sonhar. De repente eles se depararam com um altar de sacrifício. Aang subiu para inspecioná-lo e descobriu um colar. Ele se perguntou sobre seu significado e o sistema notificou de que ele havia obtido o colar de perna de coelho. Aang estava curioso sobre seu uso e logo notou a cauda de um leopardo. Ele ficou com raiva de Bali por tentar assustá-lo e avisou que não ficaria assustado. Então agarrou a cauda para puxá-la para fora, mas de repente uma voz do outro lado perguntou o que ele estava fazendo. O protagonista percebeu que devia estar puxando um leopardo de verdade. Para sua surpresa ele viu que o verdadeiro leopardo estava atrás dele e mais 3 leopardos apareceram também. O protagonista perguntou a Bali onde ele tinha ido e o cara timidamente respondeu que tinha ido fazer xixi. Aang então entendeu que estava puxando a cauda de um leopardo de verdade e dada a situação eles tinham que lutar contra todos. Bali concordou reconhecendo que não tinham outra escolha. Os leopardos avançavam contra eles e Aang usou suas flechas para atingir nos olhos.
Permitindo que Bali o cortasse com sua adaga, eles conseguiram derrotar o leopardo, mas o protagonista percebeu que havia muitos e instruiu o amigo a se separar. Bali perguntou qual era o plano e Aang disse a ele para esperar por uma oportunidade e depois atacar. Dois leopardos começaram a perseguir Bali enquanto Aang foi perseguido por um. O protagonista armou uma armadilha e se escondeu. Ao ouvir a aproximação do leopardo ele se preparou para atacar, mas outro leopardo veio por trás e Aang conseguiu atingi-lo com sua lança. Mas sua exaustão o fez desalinhar o ataque e ele temeu que sua lança pudesse quebrar. Aang não tinha outra opção e decidiu revidar com tudo o que tinha. Ele finalmente conseguiu golpear o leopardo e levou uma mordida em seu ombro. Antes de cair, Aang empurrou o leopardo para longe e embora se sentisse vitorioso ficou gravemente ferido. Ele primeiro cuidou de seu ferimento no ombro e em seguida viu que só poderia atirar mais 23 flechas. Além disso sua lança estava quebrada. Aang se sentiu enfraquecido e preocupado com Bali. De repente ele ouviu gritos desesperados e percebeu que o amigo estava em grave perigo. Aang correu em direção a Bali esperando que pudesse alcançá-lo a tempo, enquanto o cara enfrentava os leopardos restantes. Uma flecha voou pelo ar e atingiu um dos leopardos. Ele olhou para cima para ver quem foi e percebeu que quem lhe atirou a flecha. Nosso garoto estava ferido e com dores significativas. Ele sabia que poderia ser atacado se fosse exposto, mas Aang estava determinado a não deixar Bali. De repente um leopardo cortou Bali e o cara atacou os leopardos sozinho. Durante a luta Bali perguntou se o protagonista estava lá. Aang pensou consigo mesmo que certamente ajudaria se não estivesse tão ferido. Embora Bali fosse seu companheiro ele era um NPC, então o protagonista estava dividido sobre o que fazer. Nesse momento Aang sentiu uma presença e viu o garoto que conheceu antes. O menino repreendeu o protagonista por hesitar apontando que se Aang não tivesse hesitado da última vez eles teriam sobrevivido. Ele questionou por que Aang ainda estava hesitando e por que ele ainda estava vivo. O protagonista se desculpou por sua hesitação e explicou que as emoções eram perigosas. Muitas vezes levavam ao fracasso. Ed apareceu e disse a ele que seu braço não conseguia puxar a flecha por causa de sua hesitação e medo, então seus ex-companheiros o incentivaram a lutar. O protagonista se sentiu revigorado e se preparou. Nesse momento um leopardo se lançou contra Bali e Aang atirou a flecha fazendo com que o leopardo caísse para trás. O amigo percebeu que foi o herói quem o salvou de enfrentar os ferozes leopardos, mas os leopardos continuaram atacando com agressividade implacável. Aang instruiu Bali a pegar algo e lhe deu 5 minutos para fazer. O amigo correu para procurar, enquanto isso Aang continuava a lutar contra os leopardos. Depois de um tempo Bali o chamou. Aang olhou para cima e viu o cara em um galho de árvore, mas outro leopardo estava se aproximando dele. O protagonista rapidamente mirou e atirou no leopardo. Ele se lembra de uma conversa de 78 dias atrás. Anteriormente Bali havia mencionado lidar com 2 leopardos criando uma mudança em sua estratégia. A memória de sua discussão anterior passou pela mente de Aang. Eles disseram que se encontrassem 2 leopardos eles precisavam fazer um ajuste tático. De volta ao presente Bali saltou do galho da árvore para atacar um dos leopardos que perseguia Aang. Então o eliminou com sucesso. Enquanto isso o protagonista mirou e atirou no leopardo que estava no galho da árvore, o destruindo com uma flecha bem colocada na boca. Juntos eles conseguiram derrotar os leopardos restantes. O protagonista relaxou um pouco e o amigo pareceu preocupado com seus ferimentos. Ele percebeu que Bali estava ciente de seus ferimentos desde o início. Aang explicou que os leopardos se tornaram ainda mais agressivos depois que ele perdeu seu primeiro tiro. Um tempo depois eles se sentaram juntos na praia. Bali o encorajou a descansar enquanto Aang refletiu sobre sua vitória. Os dois olhavam para a lua do lado da praia e Bali perguntou se iriam ficar sentados lá a noite inteira. O protagonista, sentindo uma mistura de alívio e exaustão, expressou seu desejo de voltar para casa. A tranquilidade da noite de luar contrastava com os desafios que enfrentaram, fazendo com que Aang refletisse sobre a jornada à frente e a perspectiva de voltar para um lugar onde pudesse finalmente descansar. De repente o protagonista retorna ao bar e ele fica chocado. A mulher informa que tem um cadáver a menos para lidar. Aang pergunta se falecer no jogo também significaria falecer na realidade. Ela confirma isso e menciona que Aang recebeu um item durante sua primeira participação no jogo. Ela se oferece para avaliar para ele e diz que custará 5 pontos. O protagonista concorda e considera como gastará os pontos. A mulher explica que os jogadores podem negociar uns com os outros ou comprar itens. Ela mostra uma caixa e pede que ele coloque o colar dentro. Embora os efeitos dos itens não sejam visíveis, é mais seguro usar a caixa que tem propriedades de isolamento. Em seguida ela o
Aconselha voltar em 3 dias pois a avaliação levará tempo. A mulher também diz a ele para lembrar seu nome e se ele ficar preocupado com outros jogadores descobrindo sua identidade, então não deve mostrar seu cartão. O protagonista pega o cartão e se pergunta sobre sua senha. Ela diz para esperar 2 dias pois os humanos não se adaptam às mudanças instantâneas. Ele concorda e ela o avisa para ser cauteloso com outros jogadores que possam tentar roubar itens e pontos. O protagonista pensou que não baixaria a guarda, então decidiu descansar e comprar itens de defesa no dia seguinte. Um tempo depois Andy chegou ao quarto de hotel para dormir, ele escolheu dormir no chão em vez de sua cama. No dia seguinte foi a recepcionista sem camisa para fazer o check-out. Ele notou que todos olhavam para ele como se quisessem seus pontos, mas logo uma garotinha apontou para ele e disse à mãe que o cara não estava usando camisa. O protagonista percebeu porque estava sendo observado e correu. Horas se passaram e Andy voltou para seu dormitório. Ele se perguntou como Jean reagiria à sua chegada tardia. Ao abrir a porta ele encontrou Jean fazendo as malas. O amigo informou que Andy não havia respondido suas mensagens. O protagonista pediu desculpas explicando que seu telefone estava no modo silencioso. Jean verificou se Andy estava bem e disse que o amigo estava agindo de forma estranha apesar de ter ficado fora só uma noite. Então ele perguntou se algo havia acontecido. Andy ficou chocado ao perceber que apenas uma noite havia se passado no mundo real. Jean ficou intrigado com a reação de Andy e mencionou que estava arrumando as malas porque todos estavam indo acampar. Em seguida disse que Andy deveria se juntar a eles para relaxar. O protagonista concordou em se juntar a eles. Jean ficou surpreso com a rápida aceitação. Depois de arrumar suas coisas Jean perguntou por que Andy estava carregando um arco e flechas e por que seu interesse havia mudado repentinamente. Ele também pediu ajuda para carregar alguns itens. O protagonista recusou explicando que já tinha o suficiente para carregar e questionou por que Jean tinha tantas coisas. Jean respondeu que havia muitos itens como comida e brinquedos. De repente uma garota chamou Jean. Ele a apresentou para o protagonista dizendo que essa era Xiao. Ela era a sua namorada. Em seguida apontou para outra garota chamada Shen, que era conhecida como a beldade de sua universidade. Jean perguntou a Andy se ele estava interessado em Shen. Nosso garoto não respondeu. Então Jean o apresentou ao grupo e mencionou que tinha sido difícil convidá-lo. Shen e Yuan também se apresentaram. Nesse momento chegou um menino bem vestido e com flores na mão. Ele perguntou a Shen se ela estava livre hoje pois ele havia reservado um restaurante e a convidou para participar. Shen o ignorou e disse a seus amigos para entrarem no carro. De repente o menino agarrou a mão dela insistindo que estava falando com ela. O protagonista ia intervir quando Jean o puxou de lado e explicou que Shen cuidaria disso. Jean revelou que o menino era o presidente do conselho estudantil e tinha conexões com gangsters, então aconselhando Andy a não provocá-lo, Shen disse ao menino que ele estava bloqueando o caminho. Então ela entrou no carro e se despediu. O menino ficou visivelmente zangado. A noite chegou e o acampamento estava completamente finalizado. Andy estava praticando arco. Jean se aproximou e elogiou suas habilidades. Nosso garoto perguntou se ele não estava brincando com os outros. Jean respondeu que os outros estavam cozinhando a comida. Então ele pensou em se juntar a Andy. De repente Xiao chegou parecendo preocupada. Enquanto isso Shen estava dizendo a alguns homens para saírem e ameaçou chamar a polícia. Um dos homens perguntou o que Shen havia dito e deu um tapa nela fazendo com que seu telefone caísse. O menino que quebrou o telefone disse que queria ver como ela chamaria a polícia. Ele instruiu seus homens a trazerem as duas garotas com eles e um dos homens mencionou que ficaria com Shen, então a outra garota seria para eles. De repente o protagonista apareceu por trás apontando sua flecha para os homens. Em seguida ordenou que eles saíssem imediatamente. As duas garotas pareciam preocupadas sem saber o que fazer. O líder do grupo sacou uma faca e tentou acalmá-lo dizendo para não se assustarem, mas o protagonista facilmente tirou a faca de sua mão. O líder ordenou que seus dois homens eliminassem Andy. Os caras correram e Andy imediatamente chutou um deles. Quando o segundo veio com a faca Jean interveio, derrubando o atacante de lado e instruindo Xiao a pegar a faca. De repente um dos homens agarrou a perna de Andy enquanto o chefe corria para atacar. Nesse momento o tempo parou permitindo que Andy se libertasse. Ele lembrou que sua última entrada no jogo foi às 23 horas e os jogos foram marcados para 20 dias, mas durante esse período chegou notificações que estenderam o tempo de jogo para 520 dias, o que equivalia a 24 horas.
O protagonista se perguntou o que Cronos planejava fazer. Ele recebeu uma mensagem sobre sua recompensa e decidiu usar o tempo para lidar com o problema atual. Primeiramente, Aang resolveu encontrar o garoto que havia contratado os 3 agressores. Ele sentiu que o garoto estaria por perto e logo notou 2 carros. Aang verificou o veículo maior que tinha uma cama adequada dentro e encontrou o menino deitado lá. Esse cara era o mesmo das flores que convidou Shen. Ele se chamava Shen e estava olhando para o telefone. O protagonista percebeu que esse carro era a base dos meninos que haviam maltratado as meninas e parecia que essa não era a primeira vez deles. Aang pensou se havia algo que pudesse fazer e teve uma ideia. Ele fez Shen beber muita água. Depois nosso herói saiu sentindo que os atos malévolos de Shen haviam sido revidados. Ele então viu o carro esportivo de Shen e ficou encantado. O protagonista dirigiu por um tempo aproveitando a experiência. Depois de devolver o carro, Aang achou que as 24 horas extras eram uma vantagem incrível. Embora tenha deixado alguns arranhões no carro, ele os considerou menores em comparação com a situação de Shen. Em seguida, nosso garoto se concentrou em lidar com os homens de Shen. Primeiro ele usou um bastão para marcar um deles e forçou o chefe a atacar o terceiro homem que estava ali. Minutos depois, as 24 horas extras se expiram. Huang já havia chamado a polícia para obter assistência. Um dos bandidos tinha uma mão queimada e o chefe machucou seus próprios homens. A polícia chegou e levou os 4 sob custódia. Jian se perguntou por que as coisas haviam piorado tanto e quem passou o endereço deles. Shen comentou que era uma questão de karma. De repente, Huang pediu desculpas por revelar o endereço do acampamento para Shen. Ela contou que Shen prometeu comprar o batom que ela queria. Então a garota diz que não sabia que tudo isso ia acontecer e aceita as consequências por seus erros. Depois de um tempo, o protagonista foi para um bar atrás do seu item. Ele recebeu uma mensagem de Jian informando que havia dado seu contato para Shen. Nesse momento, Aang recebeu um pedido de amizade de Shen. A bartender se aproximou dele e mencionou que havia analisado seu item. Aang questiona sobre seus efeitos e ela disse que tinha efeitos positivos, então ele não precisava se preocupar. Ela também prometeu notificá-lo se tivesse algum efeito negativo. Então Aang pergunta sobre o preço da caixa de madeira. A mulher explicou que eles tinham muitas caixas, mas ele não seria capaz de levá-la para o jogo. O protagonista decidiu não comprar e se perguntou se isso daria sorte. Então Aang foi à loteria e comprou 10 em raspadinhas, mas ficou desapontado ao perder 100 yuan e receber apenas 60 em troca. Ele esperava ganhar uma recompensa e considerou tentar novamente em outra máquina. Nesse momento Aang viu uma oportunidade de ganhar um iPad. Isso também não deu certo e ele desistiu. Enquanto decidia que comida comprar, um homem passou correndo por ele e empurrou Aang para o lado. Nosso garoto ficou chocado e pensou que sua sorte havia acabado. Mas depois que o homem saiu com seu pedido, a senhora no balcão disse a Aang que ele era o cliente 199, então ele receberia qualquer coisa abaixo de 109 yuans de graça. O protagonista pensou que talvez sua sorte estivesse mudando. O tempo parou novamente e ele caminhou pela estrada decidido a voltar para casa, tomar um banho e dormir um pouco, mas Aang sentiu como se alguém o estivesse seguindo e perguntou quem estava lá. Percebendo que a presença que sentia era apenas um gato, ele descartou sua preocupação. Aang ligou para Cronos, que o informou que ele estava ocupado no momento. O protagonista então perguntou se havia algum tipo de monstro em movimento. Cronos respondeu que havia de fato um chamado Moresby, mas ele havia fugido da área. Nesse momento o protagonista encontrou o monstro e perguntou a Cronos o que ele deveria fazer. Cronos o aconselhou a fugir até que o tempo recomeçasse e o monstro parasse de persegui-lo. A chamada então foi desconectada. Aang hesitou e não queria correr, mas lembrou que Cronos mencionou que o monstro era altamente inteligente e não deveria ser tratado como um simples monstro. Então o protagonista começou a correr e se perguntou se o monstro seria capaz de alcançá-lo. Considerando que ainda faltavam 25 minutos antes que o tempo fosse retomado, ele decidiu encontrar um lugar para se esconder e entrou em um banheiro público esperando que fosse um refúgio seguro. Cronos mandou uma mensagem para ele dizendo que não precisava se esconder porque o monstro continuaria perseguindo sua presa até que estivesse em seu estômago. Aang abriu a porta do banheiro para escapar e deu de cara com o monstro. Ele rapidamente fechou a porta enquanto o monstro tentava forçá-la a abrir. Aang ficou furioso com Cronos por não fornecer essa informação crucial antes e temia que o monstro pudesse arrombar a porta. No final, o protagonista sabia que ele tinha apenas uma chance. Portanto, agiu rapidamente e abriu a porta fazendo o monstro cair. Ele saiu correndo e avistou uma moto. Depois de pagar, ele foi embora.
Eng logo notou que o monstro ainda o perseguia e embora não conseguisse acompanhar sua velocidade ele precisava manter sua fuga por mais 13 minutos para estar seguro. De repente nosso garoto sentiu a moto desacelerar devido à diminuição da bateria. Um monstro saltou para atacar. Eng evitou manobrando a moto e acidentalmente caiu em um rio. Ele esperava que o monstro não soubesse nadar. Com apenas 5 minutos restantes ele saiu do rio e decidiu que precisava encontrar uma maneira de se proteger, então foi em direção a uma área com equipamentos elétricos. O monstro continuou procurando pelo herói e ouviu a voz de um homem de uma sala próxima alegando ter encontrado um lugar para se esconder e estar seguro. O monstro seguiu o som e entrou na sala. Lá ele descobriu que a voz vinha do telefone de Eng e era uma gravação. Enquanto isso o protagonista estava fugindo e ao cruzar uma parede deu de cara com um monstro. Eng ficou preso na parede e o monstro pulou para atacá-lo. Quando o tempo recomeçou um guarda se aproximou dele e perguntou o que ele estava fazendo lá. Em seguida pediu que ele saísse. O protagonista disse que tem um monstro por perto. O guarda estava cético e questionou se ele era um ladrão. Nosso garoto estava preocupado que o monstro pudesse alcançá-lo, mas conseguiu evitar. Ele ligou para Cronos em busca de ajuda e perguntando o que ele deveria fazer a seguir. Cronos informou que o monstro não seria capaz de encontrá-lo pois seria esquecido pelos humanos e enfraquecido. Pode demorar um pouco até que o monstro apareça. Então Eng perguntou onde ele estava. Cronos respondeu que estava no exterior atrás de um método para lidar com Moresby. Ele tranquilizou o herói para parar de se preocupar e esperar por seu retorno. Um pouco mais tarde o protagonista voltou ao bar, onde a bartender perguntou se ele realmente queria começar a próxima rodada do jogo. Ele decidiu visitar a masmorra todos os meses. A senhora comentou como era raro ver alguém tão enérgico e perguntou sobre sua motivação. Eng explicou que encontrou um monstro surreal como Moresby no mundo real logo depois de completar o cenário do novo jogador. Por isso ele queria ir para a masmorra para se acalmar e melhorar suas habilidades. Nesse momento, Eng expressou curiosidade sobre como ela fez o vinho com sua cor e sabor incomuns, que se assemelhavam a veneno. De repente nosso garoto foi transportado para uma movimentada rua em Tóquio. A área vibrante contrastava fortemente com a floresta que ele esteve. Além disso o protagonista notou que ainda tinha sua carteira e telefone. Logo uma garota se aproximou dele dizendo que estava procurando por ele. Ela se desculpou por se perder enquanto comprava algo para comer. Eng respondeu que estava tudo bem e se referiu a ela simplesmente como garota. A menina ficou irritada e lembrou que o nome dela era Meko. O protagonista então perguntou onde eles estavam. Ela explicou que eles estavam em uma rua notória por gangsters e adolescentes problemáticos. Por isso sugeriu que eles deixassem a área rapidamente. Mas quando estavam saindo testemunharam um homem chutando agressivamente outro cara. A Meko interveio pedindo que poupassem o homem. O protagonista ficou impressionado com sua bravura. De repente o chefe da área chegou repreendendo a todos e afirmando que pessoas sem conhecimento de carros não eram bem-vindas. Eng ficou intimidado com a presença do chefe enquanto a Meko ajudou o velho a se afastar. Ela verificou se ele estava bem e se desculpou com Eng dizendo que ia levar o homem de volta para casa. Em seguida Meko pergunta se eles poderiam explorar Tóquio outro dia. O protagonista concordou e ajudou o homem a se levantar. O velho agarrou a mão de Eng insistindo que não estava bêbado e queria beber mais. O herói continuou a ajudar o velho e elogiou a Meko por ser tão útil para estranhos, mas a garota revelou que o velho era seu pai. Isso surpreendeu Eng. A cena muda para uma competição de carros onde os resultados já apareciam na tela. O velho percebeu surpreendentemente que os resultados corresponderam às previsões feitas pelo velho. O homem que chutou o velho ficou surpreso ao saber que o velho havia feito apenas 3 respostas incorretas. Então a cena muda para uma garota se apresentando. O protagonista veio com a Meko assistir a uma corrida de carros, seguido de um seminário de drift. No seminário um homem oferece ao protagonista uma posição de liderança se ele contribuir com o carro. Eng pede algum tempo para considerar a oferta. Mais tarde o protagonista sai para comer com a Meko. Ele menciona seu desejo de aprender a dirigir e diz que está preocupado em não encontrar uma escola de condução. Eng se pergunta como ele vencerá a competição de carros esportivos e se tornará um campeão. Além disso ele ainda precisa encontrar uma maneira de ganhar dinheiro. Nesse momento a Meko pergunta se algo está errado e o protagonista responde que ele está bem. Ele então pergunta sobre o pai dela. A Meko prefere não discutir sobre ele. Revela que sua mãe foi embora quando ela ainda era muito jovem. Hoje em dia ela só tem uma foto de sua mãe. Eng pede desculpas por trazer à tona um assunto delicado e a Meko mostra a foto. Nosso herói comenta sobre o carro na foto.
A garota ri enquanto diz que todos os meninos adoram carros. Eng pergunta se seu pai era um piloto de carros esportivos. Ameko respondeu que seu pai não sabia nem dirigir. Nosso garoto questionou se podia ficar com uma foto e explicou que gostava muito desse carro. Ele insistiu e ela relutantemente concordou. Na manhã seguinte o cara foi para a casa do pai de Ameko e bateu na porta. Takeda ficou surpreso com a visita antecipada e inicialmente considerou não responder. Quando viu o protagonista ele começou a fechar a porta novamente. Eng logo mencionou que Takeda parecia não gostar da bebida que ele trouxe. Isso fez Takeda reabrir a porta e deixá-lo entrar. O homem um tanto cauteloso avisou para Eng não pensar que pode vir aqui sempre que quiser só porque namora sua filha, mas o protagonista esclareceu que não era namorado de Ameko. Na verdade ele estava lá para aprender a dirigir. Takeda sugeriu que ele encontrasse a agência então, mas Eng observou que o dono de lá não é proficiente em inglês. Takeda pediu para ele sair se não houvesse mais nada. O protagonista então mencionou as conquistas passadas de Takeda como um piloto talentoso e questionou por que ele havia mudado de nome e desaparecido. O homem insistiu que Eng saísse, mas o protagonista Heng garantiu que ele não mencionaria isso a Ameko. Takeda perguntou se estava sendo ameaçado e o herói garantiu que ele ficasse calmo, explicando que ele só queria um bom treinador para ensinar Lu a dirigir. Eng se ofereceu para ajudar nas entregas da empresa de Takeda de graça. Takeda aceita a oferta e diz que o protagonista fará o delivery por pelo menos um ano de graça. Em seguida o homem contou que tinha 3 condições. Em primeiro lugar o protagonista não deve chamá-lo pelo nome verdadeiro. Em segundo lugar aos olhos dos outros ele será apenas seu chefe e Eng é apenas um motorista de entrega. Em terceiro lugar Ameko não deve saber de nada sobre seu passado. O protagonista concordou com todas as condições e pediu a Takeda que o ajudasse a obter uma carteira de motorista. Takeda estava frustrado questionando como ele poderia ser tão casual sobre a situação. Eng explicou que sua carteira de motorista japonesa era válida apenas para veículos automáticos e ele precisava dirigir um manual. Takeda decidiu que precisaria modificar um carro para Eng e disse para voltar depois de alguns dias. O personagem principal passou os próximos 3 dias explorando Tóquio com Ameko. No quarto dia ele se encontrou com Takeda, que apresentou o carro modificado. Era um modelo de van 1982. O protagonista ficou surpreso com a escolha. Takeda destacou as características impressionantes do carro e depois o levou para um teste. Nesse momento o protagonista ligou o carro e o homem considerou fazer um seguro para ele. Assim se Eng fosse de base ele se beneficiaria financeiramente. Nosso garoto começou a dirigir devagar e o homem avisou para não tratar o carro como um brinquedo. Enfatizando a gravidade da situação, Eng perguntou sobre o destino e Takeda respondeu que lhe enviaria o endereço. Ele também lembrou Eng de ser cauteloso pois a polícia japonesa era muito rigorosa com motoristas não licenciados. Nosso garoto concordou e foi embora. No dia seguinte ele entregou a mercadoria e mencionou que agora estava mais rápido. Takeda disse a ele para não ficar muito orgulhoso. Eng mostrou um livro sobre teoria do carro e perguntou sobre isso. O homem olhou para o livro e o descartou dizendo que era inútil. O herói ficou chateado porque não tinha outros meios de aprender. Então Takeda o convidou para subir para mostrar sua coleção no laptop. Ele pediu para abrir a pasta L300 que continha muito material e sugeriu pesquisar mais tarde porque agora irá demonstrar algumas habilidades reais. Eles dirigiram por algum tempo e Takeda ensinou como se deve ter cuidado com a marcha. Ele parou de explicar porque a maior parte da teoria era irrelevante. O importante era praticar. Minutos depois eles chegaram a um local com poucos visitantes. Takeda mostrou um vídeo de ensino e pediu que ele assistisse. Eng perguntou se ele demonstraria pessoalmente as técnicas e Takeda respondeu que não conseguia segurar o volante, mas garantiu que não tinha com que se preocupar pois não lhe daria uma tarefa difícil. Depois disso Takeda resolveu ir pescar, algo que não fazia há muito tempo. A noite chegou e Takeda voltou da pesca. O protagonista imediatamente informou que havia danificado o carro novamente. Ele se desculpou, mas Takeda disse a ele para não se preocupar com isso pois Eng seria responsável pelos custos de reparo. Ele acrescentou que se Eng entregasse as mercadorias no futuro ele também teria permissão para usar o carro para praticar. A cena muda para um mês depois na pista de corrida, onde vários carros esportivos estavam alinhados. Uma mulher começou a corrida desejando boa sorte a todos e anunciou que o vencedor receberia uma recompensa especial. Ela então notou que uma van também havia chegado. Os pilotos ficaram surpresos quando viram a van e foram instruídos a evitá-la. Um menino ficou particularmente chocado quando a van rapidamente o alcançou. Conduzido pelo que parecia ser um motorista experiente, Eng se perguntou
se eles acreditavam que ele era um motorista inicial. Depois de algum tempo o protagonista chegou em frente até chegar a uma loja onde o homem se recusou a pegar os itens, justificando que não fez nenhum pedido. Em seguida o homem disse a ele para entrar em contato com seu chefe. Andy descobriu que Takeda havia colocado as pedras para melhorar suas habilidades de direção. Ele tentou ligar para Takeda, mas não houve resposta, levando o protagonista a se perguntar se Takeda estava bêbado. Mas agora nosso garoto estava exausto e decidiu voltar para devolver a van e descansar um pouco. Ele notou que algumas pessoas estavam seguindo ele. Um deles informou ao chefe que todos estavam reunidos e instruiu os outros a se prepararem. De repente Andy se aproximou dos caras perguntando qual ação era necessária e se eles estavam procurando por alguém. O homem imediatamente lhe disse para sair. Andy questionou se eles estavam procurando por Takeda. Um dos homens deu um soco em direção a ele, mas o protagonista desviou do golpe enquanto agarrava a mão do homem. Ele logo notou um símbolo de olho e perguntou quem eles eram. O homem ordenou que seus subordinados capturassem Andy. Nosso garoto, sem hesitar, empurrou um deles sobre os outros. Nesse momento Takeda chegou em um carro e disse para Andy entrar. Ambos partiram rapidamente. O homem entrou em contato com seu chefe relatando que Takeda havia escapado. O chefe o aconselhando a não entrar em pânico, pois Takeda não escaparia. A cena muda para Meko. A garota acabou de terminar seu emprego de meio período e está voltando para a escola. Quando ela atravessa a rua, um carro para e vários homens saem se aproximando dela. A Meko pergunta o que eles estão fazendo. Um dos homens aponta uma arma e exige que ela entre no carro. De repente uma flecha voa pelo ar atingindo um dos caras. O protagonista grita chamando para Meko correr. Nesse momento outro homem aponta sua arma para Aang e a Meko rapidamente atinge o homem com uma lata. Em seguida começa a correr. O protagonista usa uma flecha para derrubar o homem que estava mirando nele. A garota imediatamente pergunta o que está acontecendo e Aang diz a ela para entrar no carro porque não há tempo para explicar. Enquanto eles vão embora, os perseguidores tentam alcançá-los. A Meko pede que Aang vá mais rápido. Ela percebe que os agressores estão armados e pergunta qual é o motivo. Nosso garoto explica que eles estão lidando com bandidos, então é normal que os caras tenham armas. Logo os agressores usam seu veículo para tentar forçar Aang a ir para fora da estrada, mas ele manobra habilmente seu carro para evitá-los. Apesar dos ataques, ele consegue escapar usando suas habilidades de direção. A Meko comenta sobre sua bravura por lidar tão bem com a situação e novamente pergunta o que está acontecendo. O protagonista diz a ela que eles explicarão tudo assim que encontrarem seu pai. Ela fica surpresa ao saber que essa situação está relacionada ao pai dela. Minutos depois eles chegaram a uma sala onde Takeda estava esperando. O homem ficou aliviado e feliz em ver sua filha segura. Ela contou a ele sobre o grupo de pessoas intimidadoras que encontrou e como Aang a salvou. Então a Meko perguntou a Takeda em que tipo de problema ele estava e por que o protagonista estava com ele. O herói explicou que estava aprendendo a dirigir com Takeda e acha que os problemas também estavam relacionados às corridas. A Meko ficou chocada ao saber que Aang estava sendo ensinado por Takeda. Nesse momento o pai contou que os incidentes em questão ocorreram antes de a Meko nascer. Quando conheceu sua mãe, ele era um piloto com vários campeonatos e partidas internacionais em seu currículo. A mãe de Meko passou a gostar cada vez mais dele. Mas um dia um lunático rival chamado Asano virou sua vida de cabeça para baixo. Takeda lembrou como a direção de Asano era imprudente e perigosa. Infelizmente Takeda concordou com o desafio de correr com Asano apesar dos avisos de seu amigo. Durante a corrida os oponentes começaram a atacá-lo e a certa altura um caminhão veio em sua direção. Naquele dia Takeda perdeu a primeira corrida de sua vida e seu amigo foi fatalmente atropelado pelo caminhão. A experiência foi tão traumática que Takeda ficou paralisado pelo medo e parou de correr completamente. Ele era incapaz de controlar mais o volante. A Meko começou a entender o que havia acontecido e Aang perguntou sobre o destino de Asano. Takeda explicou que Asano se tornou um vegetal humano e está morando no Hospital Sakai desde então. Ele acrescenta que não previu que alguém viria procurá-lo depois de tanto tempo. Nesse momento o protagonista pediu a Meko que o levasse ao Hospital Sakai e ela concordou. Takeda ficou chocado com isso e pediu que ele fosse sozinho porque não queria o envolvimento de sua filha. O homem aconselhou que a Meko se mudasse para o campo por segurança. Aang questionou se eles estariam mais seguros lá e sugeriu que seria melhor procurar ajuda. Ele promete que protegeria Meko. O homem perguntou por que o protagonista estava indo tão longe. Aang explicou que se Takeda permanecesse escondido em uma pequena sala ele não teria como aprender corridas.
Um pouco mais tarde nosso garoto chegou ao hospital e perguntou sobre Asano. Uma enfermeira informou que ninguém com esse nome estava presente e sugeriu que perguntassem a outra pessoa. Eng perguntou se havia outro hospital chamado Sakae. Ameko respondeu que havia apenas um hospital Sakae em Tóquio. Enquanto eles estavam discutindo isso, um faxineiro se aproximou deles e perguntou se eles estavam ligados a Asano. O protagonista explicou que eles eram de um clube de corrida do ensino médio e queriam entrevistar Asano. O homem então revelou que era irmão de um dos subordinados de Asano e ficou surpreso que as pessoas ainda se lembrassem de Asano, já que ele faleceu há cerca de 5 anos. Ele descreveu a condição de Asano antes de falecer, explicando que cuidou dele até o fim. En perguntou se Asano tinha família. O homem explicou que Asano não tinha parentes nem amigos. O protagonista perguntou se ele conhecia a tatuagem do olho. O homem disse que a tatuagem fazia parte de Asano e era uma marca permanente que não poderia ser apagada. Ele confessa que seguiu Asano por causa dessa marca e prometeu compartilhar mais sobre o passado glorioso de Asano assim que seu trabalho fosse concluído. Mas depois de falar isso, o homem percebeu que não tinha mais ninguém na frente dele. O protagonista e a garota saíram correndo. Ameko perguntou se Takeda havia escondido algo deles e Eng confirmou que eles foram enganados. Asano não tinha família ou parentes para dar o troco nele. Ameko se pergunta quem eram os agressores e o protagonista responde que é impossível que seu pai tenha feito inimigos vendendo peixe e camarão estragados. Para descobrir a verdade, eles precisariam consultar especialistas dentro do círculo de corrida. Momentos depois, Eng e Ameko chegaram a uma loja. Esse foi o lugar que Takeda havia sido expulso logo no começo quando o protagonista chegou. Nesse momento, o chefe disse que quem não sabiam sobre carros não eram bem-vindos lá. Eng observou que eles provavelmente seriam expulsos assim como Takeda foi. O chefe escutou isso e imediatamente reconheceu eles, então concordou em deixá-los entrar. O protagonista garantiu que não haveria nenhum problema, mas mencionou que estava lá para perguntar a Furu sobre algo específico. O chefe ficou chocado que Eng sabia seu nome. Nosso garoto não perdeu tempo e perguntou sobre uma organização que usa uma tatuagem de olhos como símbolo da gangue. Furu explicou que já houve um grupo chamado Olhos Fantasma que havia sido dissolvido anos atrás e era considerado um mero passatempo. O protagonista então perguntou se em Tóquio tinha alguma equipe de carros profissionais ou subterrâneas que tenha capacidades notáveis. Furu respondeu que havia rumores sobre essas equipes e que seu líder tinha um sobrenome comumente conhecido. Embora ele não conseguisse se lembrar claramente, o protagonista decidiu que escutou o suficiente e resolveu sair. Quando eles estavam saindo, Furu perguntou sobre o encontro com o velho e Eng respondeu que traria Takeda de volta na próxima vez que o visitasse. Depois disso, o protagonista e a garota voltaram para o lugar onde Takeda devia estar, mas quando chegou lá descobriu que Takeda estava desaparecido. A cena mudou para um local onde Takeda estava sendo levado para encontrar um chefe. Ele percebeu que havia sido capturado pelo Olho Fantasma, mas o chefe à sua frente retirou a máscara revelando seu rosto e questionando quem era o Olho Fantasma. Ela diz que Takeda estava realmente cego e o chamou pelo nome verdadeiro. Takeda ficou chocado vendo a mulher e disse que não estaria ansioso se soubesse que era ela. Ele observou que quando ele e Ryo estavam correndo ela era muito pequena. A garota lhe deu um tapa com toda força exigindo que ele não mencionasse o nome de seu irmão. Ela acusou Takeda de ser o responsável pelo acidente de seu irmão e declarou que era hora de pagar. Takeda respondeu que ela podia ir em frente porque fazia muito tempo que ele não desfrutava de uma paz pacífica. De repente algo atingiu a mão da chefe fazendo com que sua arma caísse. Ela ordenou que seus homens prendessem quem quer que tivesse intervindo. Eles logo encontraram o protagonista e o cercaram, mas Eng se aproximou por trás da chefe e exigiu que ela largasse a arma. A mulher disse a Takeda que seu discípulo era igual a ele, mas o homem esclareceu que Eng estava lá apenas para entregar mercadorias e perguntou como ele havia chegado. A chefe então instruiu Eng a abaixar a arma e observar quem está pior. De repente um homem trouxe Ameko para a sala. Takeda ficou furioso com Eng por trazer a garota para a situação. Ameko interveio rapidamente pedindo ao pai que não culpasse Eng pois foi sua decisão vir com ele. Takeda pediu desculpas pelo problema que ele havia causado a ela e mandou a garota descontar apenas nele. Afinal foi ele quem não obedeceu Ryo e decidiu correr com Azuno naquele dia. A mulher questionou se Takeda realmente foi o responsável e propôs uma partida com seus subordinados. Ela afirmou que se Takeda ganhasse ela os libertaria. Se ele falhasse perderia sua filha e Eng. O homem insistiu que não dirigiria mais. De repente a chefe disparou uma arma muito perto de
Ameko exigindo saber se Takeda achava que ele poderia escolher os termos. O homem não teve opção e relutantemente concordou com o desafio. Desde que Ameko não fosse ferida, a chefe os instruiu a serem levados a um depósito de carros. Ao chegar, ela mostrou a eles 4 carros esportivos e pediu que escolhessem 2. Se não estivessem satisfeitos, ela também fornecia componentes para modificações. O protagonista examinou os motores e viu que os sistemas de freios, tubos de escape e outras modificações estavam todos no topo da linha. O protagonista comenta que nunca tinha visto tais atualizações profissionais. Takeda observou que esses carros eram obra de membros profissionais da equipe de carros esportivos. Eng diz que não entende a mulher deixá-los dirigir os carros esportivos. Ele questionou o que ela realmente queria. Takeda explicou que seu plano era destruí-los usando os carros modificados que ela havia fornecido e manter Ameko como refém. Takeda assumiu total responsabilidade por arrastar Eng para essa situação. O protagonista pediu para não se desculpar e afirmou que ele mesmo assumiria a culpa. Ele reconheceu que o passado não pode ser mudado e pediu a Takeda que se lembrasse de que ele ainda tinha chance de salvar Ameko. Com isso, eles pegaram os carros e se prepararam para a corrida. Quando chegaram ao local da corrida, o protagonista percebeu que era o mesmo local onde o acidente de Asano e Ryo havia ocorrido. Ele suspeitava que Kobayashi estava determinada a destruir alguém completamente. Takeda refletiu sobre a situação, sentindo que ele merecia isso e que sua própria teimosia levou a vida de seu amigo. Então ele acreditava que era seu destino acabar dessa forma. Nesse momento, Takeda entrou em contato com Eng pedindo para demonstrar suas habilidades e enfatizando a importância de vencer a partida. Quando a corrida começou, o protagonista notou que Takeda ainda era excepcionalmente habilidoso apesar de não dirigir há muito tempo. Ficou claro que Takeda havia decidido vencer e precisava manter sua velocidade e acompanhá-lo. Mas um dos outros pilotos intencionalmente bateu em seu carro. Eng percebeu que o subordinado era incrivelmente habilidoso, provavelmente pelo menos um piloto de nível 2 e possivelmente até mesmo um piloto de primeira linha. Eng supôs que todos esses pilotos também estariam nesse nível e se perguntou se sobreviveria à corrida contra oponentes tão formidáveis. Nesse momento, o subordinado tentou forçar uma colisão entre o prota e o caminhão, o que alimentou a raiva de Eng. Então o homem provocou Eng dizendo que faria com que ele experimentasse como era uma verdadeira corrida. Takeda observou os adversários e manobrou seu carro para tirar o protagonista que se posicionava na frente do caminhão. Em seguida ele aconselhou Eng a não se intimidar. O protagonista pediu desculpas por qualquer decepção e garantiu a Takeda que continuaria acompanhando com a corrida. Nesse momento, Kobayashi disse a seu subordinado para deixar o resto para ela. Enquanto isso, Takeda e Eng perdem a garota de vista. O herói sente que a culpa é sua por atrasar Takeda na hora que ele quase deu de cara com o caminhão. Nesse momento, Takeda perguntou há quanto tempo o herói estava aprendendo a dirigir com ele e Eng respondeu que já fazia quase meio ano. Ele então explicou que havia ensinado os fundamentos e a teoria da direção para Eng, mas também lhe ensinou a não desistir. Então ele não se importava se Eng tinha vindo para aprender a dirigir ou só para acabar com sua vida. O que importava era que Eng dirigisse com tudo o que aprendeu. Ele deve incorporar a ambição de um verdadeiro piloto. Eng ficou determinado depois dessas palavras e decidiu não aplicar os freios. Esta foi a lição de Takeda para persistir e demonstrar o verdadeiro espírito de corrida. Eles continuaram correndo à frente e Eng ficou maravilhado com a forma como Takeda não diminuiu a velocidade do carro ou aplicou os freios. O homem lembrou o protagonista que eles tinham apenas 7 quilômetros restantes e precisavam manter o foco. Com isso, Takeda acelerou ainda mais, deixando Eng admirado. Kobayashi não aceitou que eles estavam tão perto e montou obstáculos com os carros que vinham na estrada. Takeda imediatamente disse a Eng para observar com atenção. O protagonista comentou como Kobayashi era louca. Takeda explicou que ela era próxima de seu irmão e o falecimento dele foi incrivelmente difícil para ela. Ao longo dos anos, seu ódio e desejo de revanche a levaram a esse ponto. Mas Takeda estava determinada a não deixar sua queda acontecer e terminar esta corrida sem perder para ela. Nesse momento, Kobayashi jurou fazê-los se arrepender no inferno e jogou um carro na direção deles. Mas Takeda e Eng habilmente se esquivaram de seus ataques. Apesar de várias outras tentativas, seus ataques foram consistentemente evitados. A garota focou tanto em destruí-los que não viu o que tinha na sua frente. Ela estava muito próxima de ter o mesmo futuro que seu irmão. De repente, Takeda disse a Eng que não havia mais nada para ensiná-lo e o instruiu a cuidar bem de Ameko. Então ele conseguiu empurrar o carro da garota e se colocou na frente do caminhão. Kobayashi começou a ter lembranças do passado quando Takeda visitou seu irmão. Eles estavam jogando e Kobayashi pediu a Takeda para sair.
Mas Takeda respondeu que Ryu o havia convidado e ela não tinha o direito de expulsá-lo. Ryu interveio dizendo que Takeda havia gasto todas as recompensas da competição e não tinha para onde ir, por isso trouxe para casa. Kobayashi tinha antipatia por Takeda, mas Ryu a lembra que ele era seu melhor amigo e mandou ela tratá-lo como um irmão. Takeda riu e prometeu que daria sua vida por ela se necessário. Naquela época isso só deixou Kobayashi mais irritada. Nesse momento ela saiu de suas memórias e notou Takeda empurrando seu carro para um local seguro. Takeda gritou para Ryu que estava finalmente indo encontrá-lo. De repente o protagonista conseguiu impedir que o carro de Takeda batesse e parou para o lado. Ele pediu ao homem que não se apressasse e Takeda admitiu que não havia mais nada para ensiná-lo, mas Eng comentou que ainda não havia dominado a manobra de movimento da cauda dele. Nesse momento Kobayashi perguntou a Takeda se Ryu havia arriscado sua vida para salvá-lo. Ele pediu desculpas pelo passado e disse que sabia como Kobayashi sofreu todos esses anos. Ela chorou ao entender que estava errada sobre Takeda todos esses anos. Após a corrida Kobayashi desapareceu e Takeda fechou sua oficina. Ele entregou seu carro para o protagonista ficar nos últimos 3 meses e permitiu que ele aprimorasse suas habilidades de direção. Um garoto local ficou frustrado com o travamento da direção e jurou derrotá-lo algum dia. Enquanto isso nosso protagonista com a ajuda de Ameko dominou o básico da língua japonesa. Takeda se aproximou deles e disse a Eng que pensou que ele tinha sequestrado sua filha. Ameko rapidamente protestou dizendo que as palavras de Takeda eram um absurdo. O herói deixou claro que a trouxe sã e salva, mas agora ele precisava ir. Takeda perguntou se ele ia voltar para a China. O protagonista respondeu que sim e o homem respondeu que agora ele não seria mais incomodado. Em seguida saiu deixando Eng sozinho com Ameko para eles se despedirem. A garota quebrou o silêncio e disse que tinha algo para lhe dar que é muito importante.